Olá, Tati. Ouço a Nativa todos os dias no meu trabalho e sempre senti a vontade de contar a minha história. Me chamo Andressa e parte do que aconteceu comigo começa na Bahia, lugar onde nasci e vivi com os meus pais. E foi lá, no ano de 2013, que eu conheci o Vitor. Eu costumava assistir os treinos de futebol do time masculino do pequeno povoado em que eu morava. E eu também jogava no time feminino. Na época eu sempre comentava sobre o Vitor com as minhas amigas. Afinal, ele era um rapaz que chamava a minha atenção. Mas era apenas comentários. Até que com o tempo eu pensei melhor. Que mal tem fazer amizade com ele? Foi então que consegui o contato do Vitor e começamos a trocar mensagens. Nós tínhamos muitas coisas em comum. E às vezes a conversa era tão boa que ficávamos conversando até de madrugada. Depois o Vitor mudou para uma cidade maior, mas a nossa amizade continuou. Eu fui me apegando ao jeito dele, até que um dia... Poxa, Andressa, que pena que você está longe. Eu tenho tanta vontade de ficar com você. Eu não acredito, ele tá afim de mim. Eu já tinha planos de me mudar para a mesma cidade que ele. Então a chance de acontecer algo entre a gente não estava tão difícil. E assim, minha prima, que também morava lá, me convidou para morar com ela e trabalhar por lá. Isso foi em 2016. E logo que eu cheguei, o Vitor se demonstrou ansioso para me ver. E eu também estava louca para encontrá-lo. Então marcamos o nosso primeiro encontro. No dia, acordei na expectativa e mandei uma mensagem para ele. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Você já sabe onde vamos? Bom dia, Andressa. Na hora você vai saber. É surpresa. Fiquei apreensiva, afinal eu estava apaixonada e cheia de expectativas. O Vitor ficou de me encontrar na estação mais próxima de casa, porque eu ainda não sabia andar pela cidade. Quando cheguei, meu coração estava quase saindo pela boca. Logo ele surgiu caminhando na minha direção com um sorrisão no rosto. Me cumprimentou com um selinho, pegou na minha mão e saímos andando. Até que ele me encostou na parede, no meio daquele monte de gente, e me roubou um beijo. Eu fiquei tímida, sem reação, porque eu não esperava. E depois então continuamos andando. Enquanto a gente caminhava, eu tentava adivinhar onde era que ele estava me levando. Até que paramos em frente a um lugar e quando eu olhei para cima estava escrito motel. Eu não sabia o que fazer. Várias coisas passaram pela minha cabeça. Eu não sabia se eu voltava para casa, até mesmo porque eu não conhecia o caminho de volta. E pensei comigo, eu vou entrar, mas não vai acontecer nada. Eu tinha aceitado sair com o Vitor pelo tempo que a gente conversava, mas eu não sabia que de cara ele me levaria para um lugar daqueles. Eu nunca havia me entregado a ninguém e o Vitor sabia disso. Enfim, quando entramos, ele já veio todo afobado, me beijando, fechando a porta do quarto, apagando a luz e me jogando na cama. Vitor, por favor, para. Vitor, não vai rolar, eu não quero. Pera, Vitor, pera, Vitor. Eu percebi que ele ficou frustrado, mas disfarçou e me abraçou. Quando deu o horário, fomos embora. Ele me trouxe de volta até a estação. E quando cheguei em casa, continuamos nos falando por mensagens. Eu disse que não havia gostado do lugar que ele tinha me levado porque eu me senti um objeto. E ele se desculpou, mas depois disso, o meu sentimento por ele esfriou. Ficou esquisito, sabe?
Na mesma semana que o Vitor me chamou para sair, eu estava conversando com o Roberto, um rapaz que eu tinha ficado quando eu morava na Bahia, só que eu acabei dispensando para ficar com o Vitor, porque eu descobri que os dois estavam morando juntos e eu não queria confusão para minha cabeça. Mas me arrependi, porque o Roberto era romântico e atencioso, bem diferente do Vitor, que mal me conheceu pessoalmente e já estava cheio de segundas intenções. O contato com o Vitor continuou, mas não era como antes. Depois ele começou a namorar, mas não durou muito. E ele me chamou para sair, mas eu sempre inventava uma desculpa e já enxergava ele como amigo. Mas ele não me deixava em paz e sempre dava um jeito de me procurar. Dizia que eu era diferente e tinha muita atração por mim. Até que um dia minha prima veio falar comigo. Andressa, você viu que o Vitor tá namorando? O Vitor namorando? Como assim? Ué, olha aqui, a namorada dele marcou ele numa publicação no Facebook. Eu fiquei com muita raiva, mas fingi que não sabia de nada, até que ele veio me chamar para sair de novo. Aí eu descasquei o abacaxi, como dizem por aí. O Vitor, todo sem graça, confirmou a verdade, mas disse que estava num momento conturbado da relação e se desculpou dizendo que achava que eu sabia que ele estava namorando. Enfim, dei uma lição de moral nele e deixei bem claro que enquanto ele estivesse namorando, era só amizade. Com o tempo, ele foi traído pela namorada, os dois terminaram e ele voltou a me procurar. Eu continuava me esquivando dele. E ele jogando na minha cara que eu nunca havia perdoado ele pela pisada de bola do primeiro encontro. Eu era insegura mesmo com ele, mas não só com ele, com o meu corpo. E tinha meus traumas de infância por ter sido abusada. E de tanto o Vitor me pressionar, eu acabei contando para ele isso. Meu Deus, Andressa, me perdoa, eu sinto muito. Me desculpa pela insistência. Tudo bem se você não quiser, mas olha, se você mudar de ideia, eu não pretendo desistir de você. Quando fui morar sozinha, o Vitor sugeriu que poderíamos ao menos nos encontrar para beber alguma coisa, sem compromisso. Foi então que eu pensei, bom, já tem 9 anos que eu converso com o Vitor e eu sinto uma certa atração por ele. Eu já estava com 28 anos, não tinha me entregado a ninguém, era insegura. E cheguei à conclusão de que eu precisava encarar os fatos. Eu precisava me amar, gostar do meu corpo, abrir meu coração e me entregar. E por que não com o Vitor? Então convidei ele para jantar na minha casa. Ele aceitou na hora. E eu confesso que fiquei um pouco tensa, sem saber direito o que fazer. Mas aos poucos fui me soltando. E a nossa noite foi maravilhosa. No dia seguinte ele foi embora e eu fiquei preocupada em estragar a nossa amizade. Mas os dias foram passando e de repente a minha vida foi se tornando um inferno. Comecei a receber ligações anônimas e vários comentários que o Vitor ficava com outra pessoa. Uma série de confusões relacionadas a ele que iam acontecendo e eu ficava extremamente nervosa. E com isso eu comecei a passar mal. No começo eu achei que era por conta das minhas decepções. Mas aí eu comecei a desconfiar de uma possível gravidez. Eu não queria dizer nada para o Vitor e resolvi me afastar. Ele sempre mandava mensagens para saber como é que eu estava. Então, com muito medo, eu comprei um teste de gravidez e adivinhe, deu positivo. Meu Deus, como é que eu ia contar aquilo pro Vitor? Foi então que ele me procurou. Andressa, tá tudo bem? Eu tô preocupado com você, você sumiu, tá acontecendo alguma coisa? Fica tranquilo, Vitor, não é nada não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas ele continuava desconfiado.
e até me falou que não estava dormindo, preocupado e com medo de eu estar grávida, que eu estava muito estranha com ele. Até que finalmente eu criei coragem para contar. E ele surtou. E surtou por causa da relação dele. Afinal de contas, ele estava comprometido. Então eu resolvi dizer que era brincadeira. Mas fiquei arrasada. Dali em diante, foi só ladeira abaixo. Já não conseguia me alimentar direito e, morando sozinha, passava muito mal, desmaiava e acordava no chão sem ninguém para me socorrer. Mas não contei nada para ninguém. Eu tinha medo de afetar o bebê com os meus sentimentos de tristeza. Até que as perseguições em relação ao outro possível relacionamento do Vitor continuaram. E uma garota começou a fuçar as minhas redes sociais. Então eu criei coragem e perguntei se ela tinha algo com o Vitor. Para minha surpresa, ela me respondeu perguntando a mesma coisa. E foi então que eu descobri que ele estava comigo e com ela ao mesmo tempo. E eu resolvi tirar satisfações. O Vitor disse que não queria nada sério comigo. E o que tinha rolado entre a gente era só uma questão de química, de momento. Que éramos amigos. Meu coração se partiu em pedaços, porque nem a nossa amizade ele foi capaz de levar em consideração. No fim das contas, a outra menina que ele ficava disse que também não queria mais nada com ele. E eu acabei contando do nosso bebê para ela. E num impulso, disse que estava pensando em abortar. Eu estava desesperada. E assim que o Vitor ficou sabendo, até me pediu para voltar com ele e esquecer o que havia falado. Só que palavras machucam. E eu já não acreditava mais nele. O Vitor sabia de tudo o que eu tinha vivido, de todos os meus traumas, e mesmo assim, não pensou duas vezes antes de fazer aquela canalice comigo. Eu tentava ser forte por causa do bebê, mas fui fraca. Me deixei levar pela maldade das pessoas, me entreguei à depressão e parei de comer. Não tinha um único dia que as lágrimas não rolavam pelo meu rosto. Até que com 2 meses de gestação, eu acordei sangrando. Pois é, eu perdi o meu bebê. E por mais que eu tivesse custado a aceitar, eu já amava essa criança. Eu iria recebê-lo com todo amor e carinho, mesmo que o Vitor não fizesse seu papel de pai. Mas o tempo foi passando, e aquele rapaz que eu tinha ficado, o Roberto, amigo do Vitor, me procurou esses dias e acabou se declarando. Ele disse que o Vitor sabia dos sentimentos dele por mim e passou na frente dele estragando tudo. Tive que contar para o Roberto o que tinha acontecido. E ele me disse que eu não deveria me privar de ser feliz por causa de alguém que não merecia nem a minha amizade. Mas eu não sei o que fazer. Os dois ainda moram juntos e fico pensando que se eu ficasse com o Roberto, seria obrigada a cruzar com o Vitor de vez em quando e me lembrar de tudo o que passei. Ainda me dói demais a perda do meu bebê. E acho que a pior dor é a dor da alma. Me culpo muito por tudo que aconteceu e não sei o que faço. Até pensei em acabar com a minha vida, mas estou me recuperando aos poucos. E sei que vou ficar marcada para sempre pelas cicatrizes que fui adquirindo com tanto sofrimento. Aconteceu comigo.